Ora viva, e um grande bem-aja a todos os Political Junkies. Esta é uma comissão política especial integrada no Festival de Podcasts com que o Expresso encerra a comemoração dos seus 50 anos. Dou, assim e desde já, as boas-vindas e os parabéns aos comissários habituais, Eunice Lourenço, editora de política do Expresso. Olá, Eunice. Olá. E também um viva ao Vítor Matos, meu companheiro de há bastante tempo neste podcast. Olá, Vítor. Olá, olá, Political Junkies. E chamo hoje, em especial, à coação, uma pessoa mais habituada do que nós a comissões políticas, acho que podemos dizer isto com alguma naturalidade. A nossa é semanal. E Political Junkie encartado. A nossa é semanal, certo. Mas esta em especial já vem de comissões políticas mais antigas, de outros tempos. Viva Dr. Luís Montenegro, muito obrigado. Também. Por se ter juntado. Estou habituado a comissões políticas semanais. Acho que eu ia dizer que talvez fosse ligeiramente menos amigável ou entusiástica, pelo menos, do que aquelas que normalmente frequenta. Também já ainda passou assim, por algumas difíceis. Costumamos receber bem as pessoas. Há de tudo, tem dias. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vítor Matos, começa tu. Luís Montenegro, uma pergunta boa para começar é de saber que ideia tem de si próprio para achar que é a melhor pessoa para liderar o país. Quando de manhã olha para o espelho a fazer a barba e vê o Luís Montenegro e pergunta: espelho meu, não há ninguém melhor para liderar o país do que eu? É uma bela pergunta. Efetivamente, nós mal seria que não tivéssemos no país uma quantidade significativa de pessoas com aptidão, com competência, com capacidade para poder desempenhar cargos públicos de relevo e a liderança do governo também. A questão que se coloca é, em cada momento, saber quem é que está mais bem preparado, quem é que reúne as condições de mobilização, de preparação, para poder ter o acolhimento e a confiança do povo português. E neste momento eu olho para o meu espectro político, para o meu partido em particular, vi isso quando me candidatei a presidente do PSD e concluí, não propriamente a olhar ao espelho, mas a olhar para toda a cena política, concluí que era meu dever, era minha obrigação e também minha motivação poder disponibilizar toda a experiência que fui acumulando na minha vida pessoal, profissional, política, para poder colocar ao serviço do país e dar, através da bandeira do PSD, uma alternativa política para sairmos desta quase inevitabilidade que tem sido as últimas décadas de Portugal, de estarmos dominados pelo Partido Socialista em termos de liderança governativa. Melhor preparado que Cavaco Silva em 1985, como ele próprio diz? Isso eu não sei, até porque em 1985 eu tinha 12 anos, não tenho tenho bem presente o momento, mas não tenho exatamente presente o nível de preparação do professor Cavaco Silva. Não deixa de ser engraçado que aquilo que a minha memória registra é que havia muitas dúvidas acerca do professor Cavaco Silva. Ele foi uma espécie de líder improvável naquela altura. Havia uma tendência que era largamente maioritária do ponto de vista até, enfim, do friso de apoio à volta do Dr. João Salgueiro, que foi a pessoa que ele enfrentou. Houve muitas dúvidas, ele não teve a vida fácil. Aquela primeira eleição em 1985 foi ganha com menos de 30%. Já lá vamos. Isso é uma questão que já lá vamos. Depois acabou por se projetar como um ciclo governativo extremamente virtuoso. Tem esperança, portanto, tem esperança de seguir a história de 85. Eu tenho a esperança até de ter melhor sorte e, portanto, de não ter tantas dificuldades como aquelas que ele teve no período ali entre 85 e 87. Mas se tivermos que passar por uma experiência igual, em que o PSD ganha eleições e governa mesmo não tendo maioria absoluta no Parlamento e, portanto, fica um bocadinho mais exposto à vontade plural dos deputados na Assembleia da República, assim será. Eu não tenho receio quanto a isso. É uma questão que nós temos aqui, enfim, que seria para outra fase da nossa entrevista, mas colocamos já, que é, de facto, se está a apostar assim, à la Cavaco em 85, fazer governo, se ganhar as eleições e depois esperar que o Chega derruba o governo e ir buscar o voto útil nas eleições seguintes. O nosso primeiro objetivo é ter uma maioria no Parlamento que nos confira condições de governabilidade e estabilidade. Sim, estou a falar neste cenário seguras. Se houver um governo minoritário, chamado governo minoritário, que em bom rigor, do ponto de vista
político-filosófico e académico, é um governo de maioria relativa, não é? Nós chamamos-lhe minoritário por uma questão de simplificação da linguagem política, não é? Aqui na Comissão Política nós sabemos bem isso. mas ele é de facto uma maioria relativa. É alguém que ganha as eleições, que tem mais mandatos parlamentares do que os outros partidos, do que as outras forças políticas, e forma o governo. Se isso tiver que acontecer, assim acontecerá. Mas não com o intuito depois de cair, é com o intuito de governar, fazendo passar no Parlamento aquilo que são os instrumentos legislativos mais relevantes para a governação. Sendo que, como nós sabemos, no nosso sistema político, nós dividimos este pendor legislativo, que muitas vezes tem repercussões no Poder Executivo, entre o Governo e a Assembleia da República. O nosso sistema político é muito sui generis, há aqui esta divisão, depois com, a arbitragem do Presidente da República, num equilíbrio de poderes muito peculiar. Mas a verdade é que, por um lado, quem governa sem maioria absoluta no Parlamento tem condições de governação diretas, com os instrumentos que a Constituição atribui ao Governo, de per si, e tem depois necessidade de fazer passar alguns instrumentos legislativos no Parlamento. E isso consegue-se com bom senso, consegue-se com capacidade argumentativa, fundamentando as decisões. Mas diga uma coisa, há o outro lado, o outro cenário, isso é no caso de vencer as eleições, mas há aqui uma resposta que ainda não deu e que é importante e que lhe vão fazer até o último dia, que é, como já disse várias vezes, que não governa se não ganhar as eleições. Há aqui um cenário absolutamente esquisito, que é, se tiver uma maioria à direita e um governo do PS não passar, Luís Montenegro demite-se do PSD, desaparece, fica lá à espera que alguém faça muita força para ser o primeiro-ministro. O que é que se passa? É importante esclarecer este... Desaparecer, espero que não seja a consequência, com franqueza. Nós temos a obrigação de esclarecer os eleitores antes das eleições sobre as balizas em que vamos conformar a nossa ação política depois dos eleitores se pronunciarem. As minhas balizas são muito claras e eu respondo a coisas que os meus adversários políticos nesta eleição não respondem. Em primeiro lugar, eu já disse, e não disse agora, eu disse a primeira vez isto em 2017, veja bem, que só governaria um dia se tivesse essa possibilidade, se ganhasse eleições. A minha concepção de exercício das funções de primeiro-ministro é esta. É muito pessoal, eu admito, pode até... Arriscado também? Sim, arriscado, ou pelo menos até dificilmente compaginável com... Não quero imitar José Manuel do Olieiro. Com algumas soluções de governo que nós temos pela Europa fora. Nós temos na Europa governos liderados por forças políticas que ficaram em segundo e até em terceiro. Há exemplos desses. Eu não quero, fechar ou fechar-me a mim próprio, mas é a minha convicção profunda, e não é por acaso que eu há bocadinho aludi ao sistema de governo. Isto também tem a ver muito com o sistema de governo em Portugal. Naquele dia perde por um voto. E no dia seguinte... Deixa-me só dizer, portanto, as minhas balizas são... Eu serei primeiro-ministro se ganhar as eleições, e em segundo lugar, o nível de abrangência para haver um acordo de governação começa no PSD e acaba na Iniciativa Liberal, sendo que o essencial será, sobretudo, o apoio político que a AD, a Aliança Democrática, terá nas eleições. E eu acho que já não é pouco dizer isto, porque eu já estou a dizer aos portugueses quais são as condições que imponho a mim mesmo enquanto líder político para governar e quais são as condições que imponho ao partido em termos de parcerias de governação. Portanto, o resto é a margem que quer preservar. É importante que os outros partidos também possam dizer quais são as suas balizas. Mas se não for esse o cenário... Há outros cenários que se colocam, com certeza, e esses terão de ser avaliados e geridos. Mas não disse fica se não fica. Geridos de acordo com as circunstâncias. Pode apresentar o não para primeiro-ministro. Também pode, há uma série de coisas que pode fazer. Todos podem fazer muita coisa. Aquilo que eu digo é... há balizas que estão estabelecidas e as quais eu apresento aos eleitores. Há naturalmente algum tipo de adaptação que possa ser feito do ponto de vista da realidade eleitoral. Há uma coisa que eu posso garantir aos portugueses: eu não vou deixar de cumprir esta palavra. Ou seja, as minhas balizas serão respeitadas. O país vai ficar ingovernável? Não vai. O país terá sempre solução, qualquer que seja o cenário. Isso eu não tenho dúvidas quanto a isso. Isso é uma responsabilidade que não é só minha, é do meu partido e será da própria Aliança Democrática enquanto o partido perdoa plataforma. Uma coisa dessas? O partido perdoa-lhe isso? Ouça, eu não estou preocupado com o perdão do partido nem o louvor do partido. Eu estou preocupado com a confiança que é preciso ter dos eleitores. E para ter confiança dos eleitores é preciso ser claro com eles. É preciso ser transparente. Eu quero ser o mais transparente possível e não estou a violentar nada que seja, relevante. Pelo contrário, eu estou a respeitar aquilo que disse ao longo dos anos. Eu fui um crítico feroz
daquilo que foi a solução governativa encontrada em 2015. Eu não escondo isso, eu não quero agora estar a recuperar tempos históricos que já passaram. Mas eu sou consequente, eu sou coerente com isso. Outros também serão ao contrário. Não está em causa um julgamento de outras personalidades então, políticas, nomeadamente aqueles que se antagonizam comigo nesta eleição. Vamos lá ao futuro. Vai formar uma AD. Quando estiver a decorrer este festival de podcasts, já terão sido os conselhos nacionais dos dois partidos para formalizar essa coligação. Portanto, o PSD já está junto com o CDS no Governo Regional da Madeira, vai a eleições já em fevereiro nos Açores também com o CDS, vai a eleições com o CDS em março na República. Isto é o quê? É um caminho para a fusão? O que é que o CDS acrescenta? Não, é um caminho de conjugação de esforços, de agregação, que não se esgota no PSD e no CDS, é alargado ao PPM também nos Açores, será alargado nestas eleições legislativas e vai integrar também personalidades vai também coligar-se com o PPM? Vamos sim, o PPM tem andado assim por uns caminhos mais, digamos, radicais. Esta é uma candidatura que é virada para o futuro. Esteve, aliás, coligado com o Chega nas europeias. É virada para o futuro. Nas últimas. É virada para o futuro. Está absolutamente concentrada em resolver os problemas que as pessoas hoje enfrentam, mas se quiser tem também essa carga histórico-simbólica de reeditar em Portugal uma força agregadora à direita do Partido Socialista, com 3 forças políticas, o PSD, o CDS e o PPM, e com personalidades independentes que são de um espectro político ou mais e já tem mais à independentes esquerda, para anunciar? Ou até pessoas que não têm, pura e simplesmente, grande preferência de partida do ponto de vista político-partidário. Vai ter mais independentes para anunciar do que aqueles que já conhecemos? Acho que sim, que ainda há mais pessoas está que se a vão juntar a aguardá-las. nós. Vamos, isto tudo tem timings. Não quero anunciar nenhum agora hoje. Nós na Comissão Política gostávamos imenso de ter aqui mais um até anúncio. como membros da Comissão Política até estaremos aptos depois a opinar mas já temos sobre as vantagens e desvantagens. Mas já temos o PPM e com a Iniciativa Liberal. Já voltou a almoçar com o Rui Rocha? Não voltei a almoçar com o Rui Rocha, mas é sabido que os partidos entenderam não ter nenhum tipo de entendimento pré-eleitoral. Os partidos entenderam ou a Iniciativa Liberal entendeu e, como anunciou, já não tentou falar com eles? É sobretudo isso, não quer dizer que nós não tenhamos trocado impressões, não temos uma relação de diálogo político muito estreito, mas neste momento a verdade é que perante essa decisão vamos ao combate e vamos disputar os mesmos eleitores, não é? Portanto, qualquer base de convergência com a Iniciativa Liberal, só mesmo no cenário pós-eleitoral. Ainda antes das eleições, o Primeiro-Ministro já fez saber que pretende reunir-se consigo e até com Pedro Nuno Santos por causa do TGV e do lançamento ou não do concurso público para a linha do Norte. Já está marcada essa reunião? Já sabe o que é que vai dizer ao Primeiro-Ministro? Eu já sei o que é que vou dizer, mas não está marcada nenhuma reunião. Eu já tive uma conversa com ele ainda anterior à realização das eleições para secretário-geral do Partido Socialista, no qual ele me auscultou sobre a possibilidade de precisamente o líder do PSD e o líder que viesse a ser eleito do Partido Socialista poderem, no fundo, dar um conforto político ao governo que está em gestão para poder fazer o lançamento desse concurso. E eu coloquei-lhe duas questões que ainda não obtiveram resposta. Em primeiro lugar, nós temos de saber se aquilo que está em causa é o processo de candidatura ao financiamento europeu ou se é, para além do processo de candidatura, também o lançamento do concurso. E sendo o lançamento do concurso, saber se a sua execução em janeiro é ou não condição para perder os fundos que estão neste momento disponíveis e aos quais nos candidatamos. E eu sou muito claro na minha resposta. Se for obrigatório lançar o concurso para evitar perder esses fundos, eu acho que o país ganha em não atrasar mais a decisão. Se não for obrigatório, se aquilo que está em causa é apenas
apresentar a candidatura e o governo poder lançar esse concurso passado 2 meses ou 3 meses, naturalmente que é de bom tom que uma decisão dessas seja tomada por um governo que está na plenitude de funções. Mas, portanto, não serei obstáculo, e eu já disse isto em público e reitero aqui ainda de uma forma mais transparente, não seremos obstáculo. Agora a resposta tem que nos ser dada pelo governo e até o momento ainda não foi dada. Mas se essa resposta não for dada, e uma vez que não quer ser obstáculo, o facto de não tomar uma oposição pública ao lançamento do concurso também pode vir a ser uma solução, não? Significa que nós estamos disponíveis para, havendo o perigo de se perderem de forma irremediável os O acesso aos 750 milhões de euros que estão aqui em causa, acho que o país merece da nossa parte uma abertura para podermos deixar que um governo de gestão, deixar no sentido político do termo, possa tomar a decisão. Se não for esse o caso, acho que é de bom tom que seja um governo futuro a tomar essa decisão. Dr. Luís Montenegro, falando em abertura, aqui há mais de um ano... Em obras públicas. Em obras públicas. Aqui há mais de um ano o setor manifestou disponibilidade ao Primeiro-Ministro para que fosse organizada uma metodologia de comum acordo com o Governo para que fosse escolhida, ou melhor, que fosse feito um relatório sobre a localização do novo aeroporto. Para fazer a pergunta diretamente, tendo a comissão independente que foi acordada entre estas duas partes, produzido o relatório que coloca Alcochete como primeira opção, e tendo neste momento a Ana à frente, o Dr. José Luís Arnaud, que é militante e foi dirigente do PSD, a minha pergunta para si é se o PSD tem margem nesta campanha para não escolher Alcochete. Eu quero que fique muito claro o seguinte: eu tenho uma liberdade total na minha ação política, e o PSD também. O Dr. José Luís Arnaud é um conhecido militante do partido e já empenhou funções quer partidárias, quer governativas. Não tem a mínima influência na gestão deste e de qualquer outro assunto em termos partidários. Nem eu sequer falo com ele sobre isto. Portanto, que fique muito claro. Mas nunca falou com o José Luís Arnaud sobre a questão do novo aeroporto? Eu falei com ele uma vez porque o recebi na sede, e ele e ao presidente da comissão executiva da Também companhia. não precisa de falar para saber o que ele pensa, não é? Sim, ele é bastante transparente sobre as opiniões. O país conhece, porque ele intervém na esfera pública. Na esfera pública, com certeza. Mas queria mesmo que isto ficasse claro, porque creio que não é abonatório para ninguém, nem para a ação política, que se possa insinuar o que quer que seja a esse respeito, porque eu não tenho culpa nenhuma da profissão ou das ações e das funções que desempenha determinado militante. Dito isto... A pergunta tem a ver não só por coisas que foram escritas entretanto, como pelo facto de José Luís Arnaud ter participado no último congresso do Partido Social Democrático. Mas não foi na qualidade... Ele participou na qualidade de militante e não na qualidade de advogado ou de presidente do Conselho de Administração de uma determinada empresa. Portanto, isso que fique claro como ponto de partida. Agora, é interessante, eu respondo-lhe à pergunta. Eu até vou dizer uma coisa que nunca disse, se calhar com esta clareza, no espaço público, mas que é importante que os portugueses saibam. Esta metodologia é essencialmente proposta pelo PSD. E ainda vou dizer mais, essencialmente proposta por mim próprio. É verdade que eu e o Dr. António Costa chegámos a um entendimento. Ele como Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista e eu como Presidente do PSD. Para resolver um problema ao Governo. Ao país também, com certeza. Sobretudo ao país, mas ao Governo. O Governo tinha uma avaliação ambiental estratégica cujo procedimento concursal tinha chegado ao fim e tinha adjudicado a um consórcio que integrava o operador de Madrid para a realização dessa avaliação ambiental estratégica. E o Governo descobriu tarde e más horas que isso colocava, como é óbvio, em cima da mesa um conflito de interesses flagrante. E então acabou por, apesar de ter adjudicado, não consumar do ponto de vista contratual essa adjudicação. E aquilo que se propunha fazer era uma de duas coisas. Se vocês recordarem as intervenções do Dr. António Costa enquanto Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS, vão ver o seguinte. Ele começou por dizer: eu faço o aeroporto onde o líder da oposição quiser. O Dr. Luís Montenegro tem a chave na mão. Faz favor, diga onde é que eu vou atrás dele. Portanto, espera ter a chave na mão. E eu disse-lhe, eu não vou decidir assim. O senhor está com um problema na avaliação ambiental estratégica e eu acho bem, então, que nós possamos resolver isso. E a melhor forma de resolver isso é termos uma entidade independente, credível, que dimane sobretudo do meio académico. Foi uma ideia do PSD. Que ele acolheu, de resto. Dito isto, o trabalho foi desenvolvido e há neste momento um relatório que é preliminar, porque está ainda em discussão pública, até quase ao final do mês de janeiro.
E há de haver um relatório final da Comissão Técnica Independente. Nós estamos a estudar os termos em que o relatório preliminar foi apresentado e estaremos em condições de, ou antes das eleições, ou ato imediato assumindo a governação... Mas e não deve dizer ser qual é antes a das nossa eleições decisão. por uma questão de transparência com os eleitores? Porquê que há de ser depois das eleições, quando temos uma campanha eleitoral para discutir coisas estratégicas? Sim, mas estratégico aqui é decidir construir um novo aeroporto de Lisboa. Estratégico aqui não é decidir a localização. Sim, o eleitor não vota em função da localização. Nisso há um consenso, mas nunca há consenso sobre a localização. Pronto, mas há uma coisa... como não há consenso sobre a localização, não há aeroporto. Não, mas há uma coisa, não é obrigatório haver consenso quanto à localização. Aliás, o Dr. António Costa disse muitas vezes, e eu também, que se no fim do processo nós não estivéssemos de acordo, o Governo decidia. E aqui o Governo é o Governo que está em funções. Até há pouco tempo, na plenitude de funções, era o Governo do Partido Socialista, e eu espero que a partir de março possa ser o Governo liderado por mim e pelo Partido Social Democrata. Mas há uma coisa que é preciso dizer olhos nos olhos aos portugueses. Só vai haver decisão sobre a localização do aeroporto porque o PSD ajudou o país, estando ao lado do Governo, a definir uma metodologia que pudesse resolver de uma vez por todas o impasse que se criou. Vai respeitar essa metodologia. Claro que vou respeitar a metodologia e as conclusões da metodologia. Que tem como enquadramento o seguinte: os técnicos apresentam os argumentos técnicos e os políticos decidem. Decidem de acordo com aquilo que é a sua interpretação política do desenho técnico que nos é apresentado. Mas a sua comissão, que é mais política que técnica, que vai analisar o relatório da comissão técnica, no dia disse que estava praticamente pronto, ou que ia anunciar em breve. Já tem essa informação? Já tenho essa informação. Repito eu tenho essa informação. Do David, se vai libertar essa sua intenção antes das eleições? Tenho informação já muito adiantada. Eu não quero estar aqui a comprometer-me com uma data, mas não terei nenhuma dificuldade a médio prazo, até direi, enfim, num curto espaço de tempo, em poder ter uma posição mais fechada, vamos chamar-lhe assim, mas temos que ter os elementos todos e também acho que há um princípio de respeito pela discussão pública que está agora a decorrer, isto é, a Comissão Técnica Independente está a dar ao país a possibilidade do país poder comentar, poder acrescentar argumentos, incluindo também a própria comunidade académica. Mas vai ter 1 mês e meio entre o fim da consulta pública e as eleições. E nessa altura nós teremos, com certeza, a possibilidade de dar nota daquilo que é o nosso entendimento. Bom, vamos mudar aqui para a saúde, porque há aqui alguns tópicos que eu gostava de ver consigo, se conseguir respostas mais rápidas. Ok, vamos fazer esse esforço. Pretende manter a direção executiva do SNS tal como ela foi criada pelo atual governo? Será uma matéria que naturalmente terá de ser vista pelo próximo governo. Há uma coisa que é verdade. Se a direção executiva não estiver absolutamente convergente com os princípios políticos do governo, ou se o governo não estiver absolutamente, não tiver confiança absoluta na capacidade executiva da direção... Não, mas aqui estamos a falar de duas coisas. Uma questão é... A organizativa? Manter a direção executiva como estrutura. Outra questão é manter o atual diretor executivo, não é? Portanto, a estrutura mantém... Do ponto de vista do desempenho, nós teremos de fazer essa avaliação. Do ponto de vista da estrutura, enquanto durar, do ponto de vista legislativo, esta solução, pois nós não vamos, no primeiro mês do governo, alterar o sistema de gestão do Serviço Nacional de Saúde. E também ainda pode ser cedo para avaliar a estrutura? Há uma coisa que eu prometo. Eu prometo um plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde. Para quê? Para resolver problemas que estão muito presentes hoje nas preocupações das pessoas. A questão dos médicos de família, a questão do funcionamento do sistema de urgências, a questão dos atrasos nas consultas e dos atrasos nas cirurgias. Isto carece de um plano de emergência que terá de ser executado por quem está no terreno. Eu não vou, nos primeiros meses de governação, criar uma confusão na gestão quando tenho um problema de emergência para resolver. E, portanto, a prioridade aqui são os utentes, a prioridade aqui são as respostas que têm que ser dadas para acabar com esta situação de caos, com esta situação em que há mesmo insegurança. Há insegurança das pessoas que precisam de uma resposta do SNS e há insegurança daquelas que, não precisando, antecipam que isso pode vir a acontecer e, portanto, estão intranquilas, estão inquietas quanto à capacidade de resposta. Posto isto, se me pergunta, no médio prazo, nós teremos um modelo de gestão do SNS diferente? É bem provável que sim. Deixa-me perguntar-lhe sobre o plano de emergência para o SNS.
Isso obriga a reverter as 35 horas de trabalho no SNS? Não. O que obriga é um entendimento, uma contratualização entre o SNS, o setor social e o setor privado. E os salários dos médicos? Os que foram acordados chegam? Ou é preciso revisitar o acordo, a negociação que foi feita em dezembro? Não, revisitar vai ser preciso, até porque ele não foi um acordo global, como nós todos sabemos. O que nós precisamos de ter é carreiras atrativas na administração pública e incentivos à produtividade, isto de uma forma geral e com especial enfoque também na área da saúde. E teremos, obviamente, também aí de ter uma gestão transversal de todo o sistema, e aqui o sistema não é só o SNS, é o SNS e são depois os operadores privados, os operadores sociais, na sua veste, não na veste de prestadores de serviços do SNS, mas na sua veste intrínseca, porque há uma coisa que me parece óbvia. Se nós não pusermos cobro em uma disparidade em termos de retribuição que há entre os 3 setores de atividade, em detrimento da capacidade de competitividade do SNS, nós não vamos reter os meios, não vamos reter os recursos humanos para poder ter uma capacidade de resposta. Ora, neste momento, tal como eu antecipei há mais de um ano, o Serviço Nacional de Saúde está em ruptura, não por falta de meios financeiros, nem tão pouco, ainda que sejam necessários muitos investimentos que diga-se, nos últimos 8 anos estiveram completamente engavetados por falta de infraestruturas, que são precisas, nomeadamente novos hospitais, mas está em ruptura por incapacidade ao nível dos recursos humanos. Mudo para a habitação. O setor reverterá medidas do programa Mais Habitação, por exemplo, a nova taxa sobre alojamento local? Sem dúvida. Já me comprometi com isso e será uma das primeiras medidas que tomaremos é revogar essa medida. E continua a acreditar que os problemas da habitação se resolvem no mercado ou é preciso intervenção do Estado? É preciso as duas coisas. É preciso uma intervenção pública. Nós temos hoje 2.700 milhões de euros alocados no PRR para investimento na habitação. É preciso que essa área esteja muito interligada com a capacidade executiva dos municípios. Não vale a pena, o governo, em termos de administração central, não tem capacidade sequer de executar, mesmo tendo o dinheiro, mesmo tendo o financiamento, um plano dessa envergadura. Portanto, serão os municípios os principais intérpretes dessa estratégia e, por isso, não me passa pela cabeça ter uma estratégia para a habitação que não seja programada, que não seja acertada, coordenada com os municípios portugueses, como aconteceu com esta, e feito esse investimento na área pública, que é insuficiente, é um investimento que é muito importante, mas é insuficiente, é preciso que haja condições para atuar do lado da oferta e do lado da procura. Do lado da oferta, dando incentivos fiscais, dando maior agilidade nos procedimentos para licenciamento, dando a oportunidade dos investidores sentirem segurança, previsibilidade para poderem investir o seu capital na área da habitação, e do lado da procura é preciso dar condições aos jovens portugueses para acederem a empréstimos bancários mais favoráveis, nomeadamente o Estado servir como garante numa componente do empréstimo onde hoje um jovem não consegue, porque, repare, se os bancos disserem nós só emprestamos até 90% ou até 80% do valor da aquisição de um determinado imóvel e o jovem casal não tiver condições para garantir, para entrar com os outros 10 ou 20% que faltam, não tem condições familiares, não tem dinheiro, não tem poupança, o Estado tem a obrigação de poder ter regras transparentes, gerais e abstratas, mas que sejam a mola para poder facultar do lado da procura também uma intervenção que favoreça o acesso ao mercado. Falou aí do PRR em relação à habitação. Ainda pretende renegociar o PRR apesar dos avisos do Presidente da República e do atual Governo? Se formos a tempo de reprogramar algumas coisas no PRR, eu gostaria muito, sinceramente. E se não for a tempo, não... Se não for a tempo, infelizmente não, o Presidente não há nada que não vai a fazer. A tempo. É assim, nós teremos de fazer um ponto de situação, qualquer que seja o Governo, já agora diga-se de passagem, relativamente a todos os projetos que estão pensados, que estão aprovados e que estão em condições de serem executados. E há outros que nós sabemos que não vão ter condições de execução. Depois também temos uma barreira temporal, o final de 2026, para executar o programa. Compaginando tudo isto, é inevitável, a meu ver, como aliás acontece em todos os quadros comunitários de apoio financeiro, que haja uma reprogramação para não desaproveitarmos a oportunidade. Dito isto, do ponto de vista do princípio, eu creio que o país está
a perder uma bela oportunidade de ter uma economia mais pujante, mais moderna, mais capaz no futuro. E estamos a criar um problema, em termos europeus, que me parece vai ser uma desvantagem competitiva que vamos ter nos próximos anos. Nós temos 26 Estados-membros parceiros da União Europeia que estão a investir grande parte do mesmo fundo, que é igual para todos, na alavancagem das respectivas economias, e nós estamos, sobretudo, a cobrir a lacuna de investimento público dos últimos anos. Ora, o que é que vai acontecer? Nós vamos resolver o problema, parte do problema da falta de investimento público, mas não vamos ter uma economia a aproveitar esta capacidade de financiamento para se poder redinamizar, para se poder reprojetar num quadro competitivo que é cada vez maior e que, nomeadamente no seio da União Europeia, hoje nos coloca perante grandes desafios, que é, por exemplo, como é que nós podemos, num mercado único, concorrer com os países de leste, que têm boas taxas em termos de qualificação dos seus recursos humanos, que têm boas taxas de crescimento das respectivas economias, que têm ofertas de trabalho hoje muito mais atrativas do que as nossas, e nós temos os nossos jovens a sair do país e eles estão a acolher esse conhecimento e a alavancar o seu aproveitamento com doses de investimento grandes do ponto de vista da economia. E isso, naturalmente, que a médio prazo vai provocar um problema económico a Portugal. Muito bem. Deixe-me perguntar-lhe. Cavaco Silva escreveu há uns tempos um artigo no Jornal Público em que falava das contas certas, dizia que as contas certas não podem ser um fim em si mesmas, e propunha a constituição como que de um comitê de sábios para definir qual o saldo orçamental desejável para cada ano. É uma proposta que gosta. Mais do que isso. Ou isso não é tirar a política do orçamento. Água para o fogo final. Não, mais do que isso, o que é importante é que esses saldos orçamentais possam ser utilizados de maneira a favorecerem mais o país. E creio que foi também o lançamento dessa discussão. Concorda com o Pedro Nuno Santos, então? Sobre isso? Não, nem sei o que é que Pedro Nuno Santos defende sobre isso. Diz que os saldos são servos a servir para resolver problemas. Isso com certeza. Mas cada isso é um princípio geral, mas não é esse. Mas a questão era do comitê de sábios para definir o déficit ou o saldo. A questão não é só essa. A questão é saber como é que nós podemos, em cada momento, utilizar o instrumento das contas equilibradas para projetar um ciclo de crescimento e de bem-estar social maior do que aquele que temos tido ocasião de realizar. E isso é evidente que é preciso. Ser o governo, isso aí. Então não pode ser o comitê de sábios. Pronto, está respondido. Está respondido. Parece que sim, pronto, está respondido. Nem vale a pena falar mais sobre isso. Muito bem. Luís Montenegro, eu já lhe servi um bocadinho mais de água para a reta final. Há sempre um elefante na sala nas comissões políticas. Esta é uma casa. Muito bem. Eu vim-lhe perguntar relativamente à investigação do Ministério Público, comunicada pela Procuradoria-Geral da República no final da semana passada. Eu sei que o Sr. Doutor disse na conferência de imprensa que deu posteriormente que não iria voltar a falar do processo, mas André Ventura, logo a seguir ao Sr. Doutor falar, numa conferência de imprensa, veio dizer que há pontos em que é muito importante vir a esclarecer. E eu preciso lhe perguntar se não falará mais do caso, nem sequer nos debates com os seus adversários. Não, eu tenciono dar os esclarecimentos no âmbito desse processo que são devidos para utilizar, no bom sentido do termo, o processo com aquilo que é a expressão maior da justiça. A justiça é a garantia dos direitos das pessoas. Eu tenho direito ao meu bom nome e tenho direito a que a justiça possa atestar que, efetivamente, não tive nenhuma mácula no meu comportamento, na minha conduta e no respeito das normas administrativas, fiscais, etc. E é isso que eu farei. Deixe-me manifestar-lhe aqui alguma compreensão, salvo seja. Eu também construí uma casa, ao contrário dos meus colegas de comissão política. Eu nunca construí uma casa nisso. Construí uma casa. Nem sabe a sorte que tem. O trabalho que dá. Para onde me mudei em 2007. Não sentiu, não sei se tratou muito dos procedimentos em relação à sua. Eu tratei em relação à minha e tive em muitas ocasiões, na minha relação com os serviços públicos, a sensação de que, por muito que eu tentasse fazer tudo certinho, não tinha a certeza de estar a fazer tudo certo. Não sente que há uma burocracia tal que podemos não estar a fazer tudo certo, mesmo quando queremos? E estou aqui a desvalorizar, se calhar, estamos a falar caso. Em abstrato. É assim, é verdade, há muita burocracia. E é uma burocracia, muitas vezes, com uma componente técnica muito grande. Um cidadão comum
tem dificuldade em acompanhar. Mas isso não é só no licenciamento para efeitos de construção de habitação. Isso acontece nos projetos agrícolas, isso acontece nos projetos de investimento industrial. Eu vou-lhe dizer, eu estou a acabar o meu programa Sentir Portugal, que me levará a todos os distritos do país e a todos os municípios do país, os 308. Espero concluir esse objetivo. Só falta Braga e a região autónoma dos Açores. E tenho contactado com muita gente que mostra essa sua indignação com a forma... como é que eu vou expressar isto? Com um princípio que devia ser o princípio da confiança e é o princípio normalmente da desconfiança. Quer dizer, a administração parece estar sempre a desconfiar do cidadão. De tal forma que às tantas também desconfiamos da administração, não é? E tornam-se, de facto, processos complexos, depois havendo descentralização de competências, ainda bem que há. Nem todos os procedimentos são iguais em todo o lado e, portanto, há também depois aqui algumas desconformidades do ponto de vista territorial. Há sítios onde se decide de uma maneira, sítios onde se decide de outra. E tudo isso... Mas, Luís Montenegro, há aqui uma questão, indesejado. Há aqui uma questão importante que se coloca, ou que se poderá colocar se for nomeado Primeiro-Ministro. É o seguinte, imagino que esta investigação, este inquérito se transforma numa investigação e é Primeiro-Ministro, isto passa para o Supremo. O que é que faz? Faz como António Costa e demite-se? Ou se for constituído arguido, o que é que faz? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não sei, não vai para o Supremo ou não se demite ou não, ou não vai ser Primeiro-Ministro. Não vai acontecer nenhum tipo de inibição nas minhas funções políticas em virtude desta situação. E outra questão que Luís Montenegro não tem falado nela, não tem respondido, mas também tem consciência que é uma pergunta que lhe será feita não só durante toda a campanha, mas que lhe será feita sempre se for Primeiro-Ministro e que não parar de ser feita enquanto não responder, que é: quanto é que custou a sua casa? Vai divulgar isso ou não? Eu já respondi, eu peço desculpa, eu já respondi a isso. Eu não vou estar a responder hoje mais a essa questão, mas eu já respondi a isso. E estou muito à vontade com isso. Não me lembro de ter dito quanto é que custou a casa. Eu já respondi a isso. E já atualizou a declaração no Tribunal Constitucional? Eu já apresentei 2 declarações a seguir a essa que, enfim, em que anotaram que o valor não estava... Uma coisa é o valor patrimonial, outra coisa é o valor que lhe custou a casa. São coisas diferentes. Uma coisa é o valor patrimonial, outra coisa é o custo, quanto é que pagou pela obra da casa. Sim, mas eu não tenho nenhum problema com nenhum dos dois. Eu pergunto-lhe quanto é que custou fazer a obra, não é o valor patrimonial da casa. Eu não tenho nenhum problema, foi um bocadinho acima do valor patrimonial. Já agora, pronto, fica... Eu não quero estar a entrar nesses detalhes, porque já disse que esse assunto agora está em objeto de processo e, portanto, é lá que devem ser esclarecidas todas as questões. Mas deixe-me só dizer que eu cumpri sempre todas as minhas obrigações declarativas com o Tribunal Constitucional. Sempre. O facto de não haver um valor patrimonial na declaração pode ter acontecido a mim e eu diria quase a totalidade das pessoas que fazem essas declarações. Eu, por uma questão de facilidade, das últimas vezes que tenho entregado as declarações, até mando as cadernetas perdiais completas, que é para não ficar mesmo nada, porque não há nenhuma dúvida, eu não tenho nenhum problema de transparência, de escrutínio, nenhum mesmo. Luís Montenegro, mesmo para fechar, e é mesmo do ponto de vista dos princípios, eu sei que disse que disponibilizava toda a informação à Justiça, diria que essa é a obrigação de qualquer contribuinte, não desmerecendo. O Luís Montenegro é candidato a Primeiro-Ministro. Esses esclarecimentos, essa transparência, essa discussão, havendo dúvidas e sendo elas questionadas, seja em debates, seja em entrevistas, não deve ser apresentada também ao país? Nós temos que confiar no funcionamento institucional do país. Se há um processo que está a correr na Justiça, eu acho que nós não vamos fazer um processo paralelo a substituir esse processo na comunicação social, enfim, no espaço público. É uma questão de respeito pela própria Justiça e pelos direitos dos cidadãos. E não seria de esperar que fosse dado alguma prioridade a este caso? Trata-se de uma denúncia anónima. Apresentou-se numa conferência de imprensa com um dossiê que diz esclarecer tudo. Não devia ser rápido e simples chamarem-no, ir lá com o seu dossiê e o assunto ficar esclarecido ou não? Eu já disse que sim. Mas tem esperança que isso aconteça até 10 de março? Espero que sim. E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. E porque temos um convidado, e ele também tem direito a responder, Luís Montenegro, o que não lhe sai da cabeça? Olha, o que não me sai da cabeça é o futuro dos meus filhos. É pensar todos os dias onde é que eles estão, o que é que estão a fazer e se vão ou não adquirir as ferramentas para poderem ter... Desculpe interromper, que idade têm? Um tem 18 e o outro tem 22.
Um está a iniciar o seu percurso académico na universidade e o outro está a acabar. E preocupam-me 2 planos. Preocupa-me o plano deles adquirirem as competências e as ferramentas para poderem depois fazer na vida aquilo que entendem e terem os seus projetos, e preocupa-me muitas vezes onde é que eles estão e se estão em segurança, porque uma das componentes que esta vida pública, e a minha em particular, encerra é estar muito tempo fora de casa, é estar em situações às vezes de não estar contactável, e eu sempre que olho para o meu telefone e vejo o nome deles, a primeira reação que eu tenho é sempre de medo. E portanto preocupa-me, está sempre, acompanha-me em todo lado. E neste registro eu percebo também muito daquelas que são as preocupações das famílias portuguesas, dos pais e dos avós de Portugal, que olham também para as suas rotinas, olham também para os seus filhos e netos, preocupam-se com o futuro deles e muitas vezes preocupam-se porque quando veem o número dos netos e dos filhos no telefone, eles estão no estrangeiro. Eles estão a muitos quilómetros de distância a trabalhar. É um dos dramas de Portugal, é talvez o motivo que mais me impulsiona hoje ao nível da atividade política e futuramente do governo, é como é que nós conseguimos ter os nossos filhos, os nossos netos perto de casa, a trabalhar. Vocês querem ir embora ou querem serem ficar felizes? Ainda não sabem, ainda não sei. têm. Mas não me admiraria que se pudessem entusiasmar com algum projeto no exterior, porque é aquilo que à volta deles vai acontecendo, infelizmente. Portanto, não me sai da cabeça a minha preocupação com eles, com o futuro deles, e nela identificar-me com a preocupação de muitas mulheres e homens em Portugal relativamente aos seus filhos e netos. Luís Montenegro, desejo-lhe comissões políticas, porventura, menos difíceis do que esta, uma boa viagem pelo país. Obrigado. E deixo-lhe o agradecimento de ter vindo à Comissão Política neste festival de podcast com que encerramos os 50 anos do Expresso. Este é, de facto, um episódio muito especial da Comissão Política. Temos que registar a disponibilidade de Luís Montenegro, apesar de estar em Braga, para gravar antecipadamente. Não é o modelo ideal e também não nos resta muito tempo, mas Vítor Matos, bem-vindo, Political Junkie, a este festival de podcast. Um comentário muito breve. Nós acabámos de ouvir Pedro Nuno Santos aqui com o Bernardo Ferrão e tivemos a oportunidade de entrevistar Luís Montenegro durante 40 minutos. O episódio ficará na íntegra, disponível já a seguir. O que é que retiras desta dupla que conseguimos ouvir assim de repente, quase a par? Muito bem, antes de mais, olá a todos os Political Junkies que estiveram aqui, os que nos estão a ouvir em casa e os que nos vão ouvir no podcast. Bom, quer dizer, há alguns pontos que me parecem que se sobrepõem entre os dois candidatos e que são interessantes analisar. Por exemplo, a política de coligações. O PSD, que foi fustigado durante meses por causa da questão do Chega, neste momento é claríssimo o que é que o PSD tem. Da primeira patamar, que é uma aliança, uma coligação que vai a eleições, que é uma AD, que agora também o CDS e agora também o PPM. Depois tem uma segunda linha, que é, sabe-se que a abertura para uma coligação pós-eleitoral com a Iniciativa Liberal, se for necessário. E depois temos a posição em relação ao Chega, que é de não é não. Sabemos com o que é que devemos contar e é muito bom ir para a campanha com esta clareza. Pedro Nuno Santos fez aquilo que tradicionalmente os políticos fazem para não se comprometerem e deixarem portas abertas e não... Ou seja, não quer... Quer dizer, a minha leitura é porque não quer ser colado ao radicalismo da esquerda, nem ao Bloco, não quer deixar já as portas abertas à geringonça, sabendo nós que ele é um adepto da geringonça. Deixa-me acrescentar um ponto que talvez seja interessante. Enfim, isto eventualmente ficará para um outro episódio da Comissão Política e se calhar vale a pena discutir. Eu ontem tive de gravar o Expresso da Manhã, porque o Paulo Balé ainda estava doente, hoje já está entre nós, daqui a pouco estará em palco, mas gravei, a propósito, sob mote do Congresso do Partido Socialista, sobre António Costa e sobre o que ele deixou nestes 9 anos de liderança do Partido Socialista, que hoje se encerram. E fui, a propósito, de recuperar a intervenção de António Costa nas legislativas de 2015, aquela intervenção onde ele começa, dando os parabéns a Pedro Passos Coelho e a Paulo Portas pela vitória que tiveram, mas onde 3 ou 4 minutos depois
abre a porta à geringonça sem o dizer. E nós naquela noite, eu lembro-me, ficámos todos, mas o que é que isto quer dizer? Eu estava noutro sítio com a Liliana Valente e não percebemos, em geral, nem quando o PCP Mas há falou. um ponto muito interessante quando António Costa naquela noite abre a porta à geringonça sem o dizer. É que ele só abre a porta condicionado a uma espécie de moção de censura construtiva, ou seja, ele só deita abaixo o governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas se tiver a garantia de que à esquerda existe uma maioria para governar em estabilidade. E no cenário que Pedro Nuno Santos aqui não quis discutir, que é o cenário de poder haver uma maioria de direita, mesmo que o Partido Socialista vença, essa é a grande dificuldade de Pedro Nuno Santos, é que ele não pode garantir um cenário de estabilidade se derrubar o governo do PSD. E isso é porventura bastante interessante, ou pode ser um grande desafio para o Partido Socialista um bocadinho mais à frente, enfim, depende dos resultados e das mecânicas, claro. Mas isso que tu dizes é muito interessante e é simétrica à questão que Luís Montenegro deixou em aberto e que não responde, que é o cenário que a maioria das sondagens dão, que é o PS ganhar, é o sondagem do Expresso, ganha por poucos e depois há uma maioria de direita. Mas o Luís Montenegro não forma governo. Ou mesmo que o PSD ganhe, não é relevante quem é que ganha. O ponto aí é haver uma maioria direita, não é? Não, aí Desde 2015. Sim, mas aí é a não resposta de Pedro Nuno Santos, também é interessante, de não se comprometer a dizer se viabiliza ou não um governo, se vota ao lado do Chega ou não uma moção de rejeição. Portanto, quer dizer, acho que vamos entrar num ano muito, muito interessante, porque isto nós podemos ir para a campanha e ouvir as propostas mas antes das propostas irem serem concretizadas, é preciso saber como é que se joga o poder. Quer dizer, como é que os partidos se posicionam para haver uma solução de governação? Se me permites, há uma coisa a reter, eu acho, das duas conversas que tivemos aqui, quer dizer, que gravámos e ouvimos com o Luís Montenegro, e a que o Bernardo Ferrão conduziu com o Pedro Nuno Santos, é que parecemos ter entrado finalmente naquela fase da campanha em que também ouvimos falar de propostas e de coisas concretas e não só de cenários. E isso podia ser uma coisa que não me sai da cabeça, mas guardo essa para depois. Olha, não temos muito tempo, estes temas ficam para um próximo episódio, se tu aceitares. Fechamos sempre com isto, com o que não nos sai da cabeça. O Luís Montenegro disse que não saía da cabeça a ele, enfim, em um jeito de campanha, claro está. O que é que não te sai da cabeça a ti? Olha, eu tinha pensado, houve uma coisa que hoje de manhã me chamou a atenção, porque eu gosto muito do autor, do Michael Sandel, acho que é um autor importante que nos faz pensar hoje na realidade. É um autor americano que escreveu um livro que é A Tirania do Mérito e agora escreveu As Democracias Descontentes, ou Os Descontentes da Democracia. Bom, a propósito disso, há uma entrevista hoje boa no Público e dava para fazer aqui o que não me sai da cabeça, por ser muito intelectual e inteligente, mas não é o caso. O que não me sai da cabeça mesmo é o ano que vai entrar, que entrou, que acabou de entrar, e para nós começa hoje com o Congresso do PS, Congresso do Chega para a semana, depois começam as pré-campanhas, as campanhas, as entrevistas, os debates, que nós vamos ter que seguir os debates todos, não sei quanto, vão ser outra vez todos contra todos, vai ser a mais absoluta loucura, não vamos ter uma única noite livre. E depois vamos para a campanha eleitoral, vamos para o terreno, depois vai haver a confusão do que é que vai sair disto, e depois vai ser aquelas semanas de formação ou de não formação de governo, de soluções ou não soluções, conspirações, bastidores, Presidente da República, o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer, como é que vai contribuir para os jogos, e a seguir há governo ou não há governo e o governo cai, depois há outro governo e o governo fica ou cai, e depois chegamos ou não chegamos com o governo às eleições europeias, depois temos as eleições europeias em junho e depois mete-se o verão e gostávamos todos de ir de férias, mas não sabemos se vamos de férias porque não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, temos aqui um ano que não me sai da cabeça, eu já estou a pensar se vou ter férias ou não em julho ou agosto e vamos chegar de certeza lá bastante exaustos e com um problema que é os political junkies podem ter sérias overdoses, tenham muito cuidado este ano porque a dose de política é demasiado elevada, nós vamos ter que levar com a dose toda e, bom, esperamos chegar pelo menos divertidos ao fim todo este ciclo. Olha, pelo sim, pelo não marca já as férias, o melhor é teres alguns mas se calhar é melhor não marcar e deixarem aberto, mas pronto. Aqui há 2 semanas, creio que trouxe ao que não me sai da cabeça da Comissão Política um livro que estava a ler. Devo dizer-te que estes dias têm sido igualmente agitados e ainda nem sequer estamos muito perto das eleições, que se chama Um Dia na Vida de Abed Salama. Eu devo recomendar vivamente aos presentes, é alguma coisa que nos faz
pensar, porventura de maneira diferente, sobre o conflito que estamos a ver no Médio Oriente neste momento, em particular entre Israel e o Hamas, ou se quiserem, os palestinianos que estão na faixa de Gaza, mas o que não me sai da cabeça é o próximo livro que eu tenho para ler e que lá está, não sei exatamente se vou conseguir ler a seguir, mas gostava de vos deixar de recomendação também. O título em português talvez não seja o mais feliz, chama-se O Refúgio no Tempo. É de um autor búlgaro, ganhou o International Booker Prize do ano passado, chama-se Georgi Gospodinov, e a história é fascinante. Eu descobri-o ainda em inglês, ainda não estava traduzido, mas já foi traduzido pela Relógio d'Água e está disponível. Trata-se de um homem que monta um hotel, um edifício, para tratar doentes com Alzheimer. E aquilo começa por ser um tratamento, mas o edifício é muito particular, tem vários pisos, e em cada piso, e esse é o método do tratamento, retrata exatamente aquela década que corresponde a cada piso. Portanto, todo o decor, toda a encenação, todos os elementos históricos que estão presentes em cada piso correspondem à década que é suposto os doentes com Alzheimer conseguirem reviver, de maneira a se reabilitar. E o que é engraçado, é interessantíssimo nesta história, escrita pelo Gospodinov, é que, de repente, esse centro de tratamento, se tu quiseres dizer assim, passa a ser conhecido pela Europa fora. E começa a ser requisitado por muitas pessoas, milhares de pessoas, que, na verdade, não têm um problema de Alzheimer. Têm só um problema com o tempo em que estão a viver. O que não me sai da cabeça hoje, em consonância com o que tu dizias, é que talvez, só talvez, ainda venhamos a ter alguma vontade de ir para o hotel escrito pelo Gospodinov durante o ano que se avizinha. Obrigado. Obrigado a todos e até já. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.